O amor inabalável de Deus e a infidelidade da sua noiva. Olá, amigos e irmãos, peço a você que me acompanhe e venha pensar junto comigo em Ezequiel 16. Para mim, este é um dos capítulos mais emocionantes, impactantes e dolorosos de toda a Escritura Sagrada. Nele, Deus retrata Israel como uma menina abandonada, rejeitada e condenada à morte, mas que foi encontrada, acolhida, amada e transformada pelo próprio Senhor. Eu quero que você me acompanhe até o final dessa reflexão e será uma bênção para a sua vida. Antes que Israel conhecesse a glória, Deus a encontrou na vergonha. Antes que tivesse roupas reais, Deus a viu em sua nudez. Antes que fosse uma nação admirada, era apenas uma criança abandonada à beira do caminho, sem valor aos olhos das pessoas. Mas Deus olhou para aquilo que ninguém queria olhar. Ele amou aquilo que ninguém amava. Ele levantou aquilo que todos haviam rejeitado. Com mãos de graça, cuidou, alimentou, protegeu e fez aliança com o seu povo Israel. Ezequiel 16 não é apenas a história da infidelidade de Israel. É, acima de tudo, a história da impressionante fidelidade de Deus. É o relato de um amor que não começou porque Israel era bela, mas que a tornou bela porque foi enormemente amada. Um amor que foi ferido pela traição, mas que se recusou a abandonar a aliança. Um amor que disciplina, corrige e julga, mas que jamais deixa de lembrar das promessas que fez. Ao contemplarmos este capítulo deslumbrante, somos convidados a enxergar a profundidade de um Deus que permanece fiel, mesmo quando seus filhos falham, e que prova que sua aliança é sustentada não pela perfeição humana, mas pela grandeza do seu grande amor. A impressão que eu tive ao ler Ezequiel 16 é que trata-se de uma das passagens extremamente emocionantes e impactantes das Escrituras Sagradas. Deus utiliza a figura de uma criança abandonada que é acolhida, que é cuidada, que é amada e posteriormente desposada para representar sua relação com seu povo, com Israel. O capítulo começa descrevendo Israel como uma criança rejeitada ao nascer, abandonada à própria sorte, sem ninguém que tivesse compaixão dela. Você vê esse drama lendo os primeiros versículos de Ezequiel 16, lá no versículo 4 e o versículo 5. Então Deus passa a ver a situação da criança e diz: vive. Isso está lá já no versículo 6 da nossa perícope. Essa palavra revela a graça soberana de Deus para Israel, seu povo. Israel não possuía mérito algum. Sua existência e prosperidade era resultado exclusivo do amor divino. À medida que essa menina vai crescendo, vai se desenvolvendo e alcançando uma certa maturidade, mas eu quero que antes você se lembre que essa menina é Israel, tá certo? Deus se mostra tendo um cuidado muito especial por ela, até ela chegar à idade adulta. Na sua maturidade, Deus faz uma aliança com essa moça. O texto nos diz que essa aliança teve a seguinte declaração divina: estendi sobre ti a aba do meu manto e entrei em aliança contigo. Isso se encontra no versículo 8
do nosso texto. Na cultura hebraica, cobrir uma mulher com um manto era um símbolo de compromisso matrimonial. Deus está dizendo que escolheu Israel para ser sua esposa de aliança. Ele a adornou com ouro, com prata, com roupas finas e joias. Isso está lá, literalmente, no versículo 10 até o versículo 13, simbolizando assim todas as bênçãos espirituais, materiais e nacionais que Deus concedeu ao seu povo. Meus queridos, depois que Israel recebeu tanto o amor e a generosidade de Deus, Israel deveria corresponder também com o seu amor e a sua fidelidade. Porém, aconteceu exatamente o inesperado. O contrário se configurou. A sequência do capítulo revela que Israel confiou na formosura que se tornou. Lá no versículo 15, diz o seguinte: confiaste na tua formosura. A nação esqueceu quem a havia exaltado e começou a se prostituir espiritualmente através da idolatria e das alianças pagãs. O pecado de Israel não era apenas desobediência, era infidelidade conjugal. Deus não fala apenas como um rei ofendido, mas como um esposo que foi traído. O capítulo revela a profunda tristeza de um Deus cheio de amor e fidelidade. Israel pegou os dons que Deus lhe deu e os usou para servir outros deuses. Transformou bênção em instrumentos de rebelião. Ao longo do capítulo aparece claramente a expressão do ciúme divino. Sim, exatamente isso que você está ouvindo. 2 versículos falam exatamente como o uso deste termo lá em Ezequiel, versículo 38 e 42. São os 2 versículos que, em resumo, falam da indignação do que o ciúme de Deus provoca, cuja base reflete seu juízo e a sua retidão. A parte do texto diz: executarei juízo sobre ti e satisfarei em ti o meu furor e o meu zelo. Esse não é um ciúme pecaminoso, como o ciúme humano. É o zelo santo de um Deus que ama profundamente o seu povo. O ciúme de Deus nasceu da aliança que confirmou com Israel. Ele havia amado Israel, escolhido e investido tudo nela. Quando Israel corre atrás de outros deuses, Deus reage como um marido fiel que vê sua esposa entregando seu amor a outros. O ciúme divino revela 3 verdades. Deus ama intensamente. Deus não aceita dividir sua glória com ídolos. Deus deseja exclusividade no relacionamento com o seu povo. O contrário do amor não é o ciúme santo, mas a indiferença. O fato de Deus sentir zelo demonstra a grande profundidade do seu amor. Perceba que, apesar de toda a infidelidade de Israel, Deus encerra o capítulo com uma promessa de restauração para o seu povo. Todavia, eu me lembrarei da aliança que fiz nos dias da tua mocidade. Estabelecerei contigo uma aliança eterna. Isto está escrito no versículo 60 do capítulo 16 de Ezequiel. O julgamento viria, mas a última palavra não seria a condenação, e sim a misericórdia. Ezequiel 16 revela um Deus que ama quando ninguém ama, que levanta quando ninguém valoriza, que espera a fidelidade de quem recebe sua graça, e que, mesmo ferido,
pela infidelidade do seu povo, continua disposto a restaurar aqueles que se arrependem. Que atitude maravilhosa de um Deus cheio de amor. Deus aqui revela que a sua fidelidade é bem maior que a infidelidade humana. No versículo 60, representa um dos momentos mais extraordinários de todo o transcurso desse capítulo 16. Depois de mais de 50 versículos descrevendo a fidelidade, a idolatria e a prostituição espiritual de Israel, Deus introduz uma palavra de esperança com a expressão todavia. Essa expressão todavia faz toda a diferença. Oh, meus queridos irmãos e amigos, o todavia de Deus é a inclinação do seu enorme amor e também a revelação do seu caráter imutável. Ele tem uma aliança de fidelidade com o seu povo e ele não olha para trás mais. Essa pequena palavra dá um forte sentido, abrindo o discurso para uma outra narrativa. Ela revela que o pecado de Israel não seria capaz de apagar o seu amor e a sua fidelidade. Quando Deus diz, eu me lembrarei, não significa que ele havia esquecido e agora recordou. Na linguagem bíblica, a palavra lembrar-se tem o significado de agir em favor daquilo que foi prometido. Este mesmo termo foi citado também nos dias de Noé. Em Gênesis 8:1 se lê, lembrou-se Deus de Noé. Foi assim citado também lá em Abraão. Em Gênesis 19:29, lembrou-se Deus de Abraão. Portanto, Ezequiel 16:60, Deus está declarando, mesmo depois de tudo que fizeste, continuarei comprometido com aquilo que eu prometi para vocês. A infidelidade de Israel não anulou a fidelidade de Deus. Israel quebrou a aliança inúmeras vezes, correu atrás dos ídolos dos egípcios, dos cananeus, dos assírios e dos babilônicos também. Traiu o amor divino repetidas vezes, mas Deus permanece fiel à sua aliança e ao seu caráter. Essa verdade é reafirmada pelo apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo 2,13, que diz, somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Isso não significa que Deus ignora o pecado. O capítulo inteiro demonstra que ele disciplina, corrige e julga a infidelidade. Contudo, sua disciplina não destrói a sua fidelidade. O princípio de que o Senhor corrige a quem ama é um ensinamento central nas Escrituras Sagradas. Em Provérbios 13:12, a Bíblia ensina, o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Esse versículo compara a disciplina divina ao amor de um pai, indicando que as dificuldades e repreensões servem para o amadurecimento e correção de rumo. Hebreus 12:6 diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. A correção divina não é uma rejeição, mas uma prova do amor e cuidado de Deus como um pai. As dificuldades e tribulações que enfrentamos servem para disciplinar e corrigir os nossos caminhos, visando o nosso crescimento espiritual e santidade também. A disciplina indica que somos filhos amados e somos também aceitos por Ele. Meus queridos amigos e irmãos, perceba que Deus castiga a transgressão, mas não abandona a sua aliança que fez com o seu povo.
Portanto, o fundamento da esperança de Israel não estava em sua obediência perfeita, mas na fidelidade daquele que fez a promessa e não pode voltar atrás. Se a aliança dependesse apenas da constância humana, ela teria sido destruída há muito tempo. Mas Deus sustenta suas promessas porque seu caráter é imutável. Perceba o que está escrito em Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo, não há sombra de variação no caráter e na postura de Deus. Já o amor humano oscila. A fidelidade humana pode chegar até a falhar. Os compromissos humanos muitas vezes se quebram, mas Deus permanece fiel. Nesse capítulo 16, Deus não fala apenas da antiga aliança, ele anuncia o seguinte: estabelecerei contigo uma aliança eterna. Essa promessa aponta para algo muito maior que a restauração nacional de Israel. Ele está antecipando a nova aliança anunciada pelos profetas e consumada na pessoa de Cristo. A antiga aliança havia revelado a incapacidade humana de permanecer fiel. A nova aliança revelaria a capacidade de Deus de transformar o coração humano. Ezequiel 16,60 nos ensina que a última palavra de Deus para os que se arrependem não é a condenação, meu querido irmão, mas a restauração. O mesmo Deus que confronta o pecado é o Deus que se lembra da aliança. O mesmo Deus que corrige é o Deus que restaura. O mesmo Deus que disciplina é o Deus que não abandona aquele que ele escolheu para si. Deus lhe ama e não desiste de você. A beleza desse versículo está no contraste. Israel esqueceu de Deus, mas Deus não esqueceu de Israel. Israel abandonou a aliança, mas Deus continuou comprometido com ela. Israel foi infiel ao amor divino, mas Deus permanece fiel ao seu próprio amor. Quero concluir essa reflexão avaliando a nossa compreensão que Ezequiel 16 nos mostra que a fidelidade de Deus não é medida pela nossa constância, mas pelo seu caráter. Quando tudo parece perdido, Deus ainda pode dizer: todavia eu me lembrarei da minha aliança. Isto é graça, isso é misericórdia. Isso é a fidelidade, isto é a sublimidade inabalável do grande amor do Senhor. Meu querido amigo e irmão, eu gostaria muito que você pensasse nisso. De Natal, Rio Grande do Norte, Romildo Gurgel.